Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, meus caros, dando sequência às nossas catequeses de quarta-feira, trazemos presente o versículo do livro da sabedoria que tem nos orientado nas últimas semanas. Se alguém ama a justiça, as virtudes são frutos de suas fadigas. Ela ensina a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. E já tendo tratado dessas duas primeiras virtudes cardeais, a temperança e a fortaleza, nos dedicamos hoje a contemplar a terceira, a justiça. São muitos os modos de abordarmos o tema da virtude cardeal da justiça. Muitos esquemas, de acordo com os manuais de teologia moral, ou de filosofia, ou mesmo de antropologia filosófica e mesmo teológica. Mas, como precisamos escolher um método para tratar o assunto, escolhi apresentar esta virtude de acordo com o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino relaciona a virtude da justiça ao direito, ou seja, à observância da lei. Lembrando que o conceito de virtude da justiça para Santo Tomás de Aquino é o seguinte: justiça é o hábito segundo o qual alguém, com constante e perpétua vontade, dá a cada um o que lhe cabe por direito. E o que cabe por direito, pois é ditado pela lei. E Santo Tomás de Aquino fala em 4 níveis de leis, que não são antagonistas, mas complementares ou decorrentes umas das outras. Ele começa tratando nos seus escritos, sobretudo na Suma Teológica, da lei eterna. A lei eterna é aquela lei promulgada por Deus que não está sujeita às vicissitudes humanas. É a lei universal, a lei que governa o universo, que leva o universo para o fim para o qual tende. Ou seja, ainda que eu quisesse mudar o percurso do Sol, ou da Lua, ou da Terra, eu não tenho poder para isso. E podemos fazer quantas leis forem, dizendo que agora o Sol vai levar tantos dias para completar o seu ciclo, pois ele vai continuar independentemente daquilo que nós determinarmos. As leis que regem o universo, estas, nos diz Santo Tomás, são ditadas por Deus e independem da nossa ingerência. Submetidas às leis do universo estão, segundo Santo Tomás, as leis chamadas naturais. O que é a lei natural? É a participação racional da lei eterna, conhecida pelo homem através da razão. É a parte que nos é dado compreender a lei universal e contemplar a nossa existência de todas as realidades naturais submetidas a esta lei universal.
é reconhecer através do uso da razão, dom de Deus também, que todos os seres criados tendem a um fim. Então, é de direito que estes seres atinjam o seu fim, assim como por isso que a Igreja defenderá que ao ser humano, pois não temos o direito de tirar a vida, porque se não impusermos contra a lei natural que o ser humano cresça, nasça, cresça, se desenvolva e morra, assim sucederá. Então, a lei natural é a lei que permite toda a natureza atingir o fim para o qual foi criada. Um terceiro nível de lei, do qual nos fala Santo Tomás, é a lei divina. A lei divina é toda a lei revelada por Deus, contida nas Sagradas Escrituras, que vem em socorro da razão humana para explicitar aqueles elementos da lei universal e da lei natural que talvez não estejam tão claros para nós. É a lei que vem em nosso socorro e que, se observarmos e analisarmos, e daí a necessidade de nós cristãos católicos estudarmos mais. Quando nós contemplamos a lei de Deus contida nas Sagradas Escrituras, percebemos que ela está em perfeita harmonia com a lei natural e com a lei universal. Num quarto momento, segundo Santo Tomás, encontramos a lei humana. A lei humana que são as leis do nosso dia a dia, leis dos mais diversos níveis. Leis que valem para uma nação, leis que valem para um Estado, leis que são reconhecidas no mundo inteiro. São aquelas tentativas humanas de objetivar as particularidades das diversas situações da convivência social. E é interessante percebermos que esta lei humana, para o cristão, tem peso de lei, desde que não se oponha à lei divina, à lei natural e à lei universal. Ou seja, no momento em que nos impõe uma lei que vá contra a lei natural, por questão de objeção de consciência, o cristão católico não tem obrigatoriedade de segui-la. Quando nos impõem uma lei que vá contra o valor da vida humana, ou nos impusessem uma lei dizendo que agora todos têm o dever de roubar, um exemplo absurdo, embora na prática quase tenha força de lei, nós não teríamos obrigatoriedade de seguir. Por quê? Porque vai contra os níveis superiores de lei. Por isso que o Concílio Vaticano II, quando nos fala das realidades terrestres que devem ser respeitadas, sistemas políticos, sistemas econômicos, o modo de organização das sociedades, são realidades terrenas. Essas não são governadas por Deus, cabe a nós darmos as melhores soluções. Mas quando trata das realidades, da autonomia das realidades terrestres, o Concílio Vaticano usa a expressão justa autonomia das realidades terrestres, porque não é toda a realidade terrestre na sua autonomia, infelizmente, que é justa. Precisa que haja justiça. Compreendendo estes 4 níveis de lei, segundo Santo Tomás, lei universal, lei natural, lei divina e lei humana, conseguimos então entender o conceito de Santo Tomás de virtude da justiça. A virtude consiste na prática nossa, cotidiana, de dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E para dar a cada um aquilo que lhe é de direito, é preciso que conheçamos os direitos. Os direitos em relação a Deus, para que demos a Deus aquilo que lhe é de direito e sejamos virtuosos em se tratando da questão da justiça. Pois, meus caros, o melhor conteúdo que temos para percebermos o que devemos dar, que cabe por direito a cada um, são as 2 tábuas da lei. A primeira que conta, que nos traz as 3 leis divinas relativas a Deus. Ou seja, é questão de justiça prestarmos culto a Deus.
reconhecer a nossa situação de criaturas, dedicar um tempo para estar com o Senhor, não tomar seu santo nome em vão. Por isso que em todas as preces eucarísticas, antes da consagração, está a expressão: na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças. Uma das orações eucarísticas diz: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, e não são, Deus não deixa de ser mais ou menos Deus, se eu lhe presto maior ou menor culto. Mas é questão de justiça que eu preste culto a Deus, porque ao prestar culto a Deus, eu reconheço a minha justa posição na ordem da criação. Não me equiparo a Deus ou não me ponho no seu lugar. Em relação ao próximo, pois bem, temos a segunda tábua da lei, com os 7 outros mandamentos que dizem respeito ao próximo e à minha pessoa. Eu quero ser alguém justo, pois que eu observe os mandamentos, que eu respeite o 4º mandamento, honrar pai e mãe, que foi posto, explicitado através da lei divina, para que, especialmente em relação aos pais, para que os filhos não abandonem os pais na velhice, para que lhe garantam o sustento e a dignidade de vida até o fim. Foi esta a razão da origem deste 4º mandamento. Pois então, é questão de justiça que cuidemos da família, que nos queiramos bem, que façamos o possível para que tenham vida digna. É questão de justiça garantir o direito à vida do outro, desde a sua concepção até o seu término natural. Ferimos a justiça quando interrompemos, quando negamos o direito à vida ao outro. É questão de justiça que o nosso corpo seja respeitado, que sejam respeitados os seus princípios naturais. É questão de justiça que sejam honrados os compromissos matrimoniais, enfim, se são assumidos livremente, que sejam honrados até o fim. É questão de justiça que não se roube, que se pague aquilo que é devido, que se salvaguarde a honra, que não se cobice aquilo que não é seu. Então percebemos que lei e justiça estão intimamente ligados. Considerando as 2 tábuas da lei sob esta ótica da justiça, percebemos que, ao observar estas leis, não estamos apenas cumprindo deveres exteriores, mas estamos honrando as realidades segundo a ordem para a qual foram criadas. De novo, é questão de justiça. Por fim, para que não nos alonguemos demais, contemplemos esta mulher, Maria, a quem na ladainha chamamos de espelho da justiça. É um dos títulos de Nossa Senhora. Por que espelho? Porque reflete. Reflete a imagem de quem? Do Senhor, justo juiz. É espelho da justiça porque as poucas linhas que dela tratam no Novo Testamento nos mostram que em tudo ela respeitou a lei divina e também a lei natural e as leis humanas. Mesmo que não precisasse se submeter a algumas delas. Submeteu-se às leis religiosas, por exemplo, da purificação, mesmo tendo sido concebida sem pecado original. Submeteu-se à lei de levar o menino ao templo para consagrá-lo a Deus, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, o Verbo feito carne. Mas quis dar exemplo de justiça. E o Senhor, seu Filho, é justo juiz, porque nos justificou diante do Pai. Nos tornou justos novamente. Estávamos todos em débito. E quando estamos em débito, é questão de justiça que honremos o débito assumido. E na falta de condições de honrarmos este débito, o Senhor o assumiu por nós e tornou-nos justos aos olhos do Pai. Nele somos justificados. Que o Senhor, justo juiz,
e a bem-aventurada Virgem, espelho da justiça, intercedam por nós para que cresçamos nesta virtude tão necessária nos dias de hoje, a fim de que, dando bom exemplo, também mostremos ao mundo que pode sim o mundo ser um lugar melhor. Começarmos por nós mesmos, se formos mais justos. Amém. Ofertório número 86.